Graça e paz, amados, um bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando mais uma escola dominical online, né, e hoje estamos finalizando o assunto, o teste do amor. Mais especificamente, hoje estaremos tratando sobre duas perguntas bem interessantes. Se Deus é amor, por que existe o mal? E por que as pessoas vão para o inferno? Obviamente é um assunto bem extenso, não vamos nos propor, né, a falar de tudo relacionado a isso nessa manhã, mas obviamente vamos estar vendo o que é que a Bíblia fala acerca desses detalhes, para que a gente possa entender qual é a relação do amor de Deus com o mal e qual é a relação do amor de Deus com o inferno, né? A gente sabe que existe essa dicotomia, né, esses opostos entre o bem e o mal. E, de fato, o bem e o mal, eles não estão juntos. Eles não estão em harmonia. Eles são opostos. Nós precisamos entender o caráter de Deus. E, obviamente, se você ainda não fez o rema, eu quero lhe estimular para que você possa estar fazendo. E nós temos, de fato, uma das disciplinas chamada Caráter de Deus, onde durante 7 dias você terá aulas específicas acerca disso, tá? Mas eu queria iniciar falando um pouquinho sobre alguns aspectos relacionados àquilo que Deus é. Tá? E queria que você acompanhasse comigo lá em 1 João 4,16. Diz o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então nós começamos a observar aqui que Deus é amor, né? E o amor de Deus está relacionado com a sua bondade. Outro detalhe, precisamos entender, além de que Deus é amor. Eu sei que a pergunta é se Deus é amor, mas a palavra nos diz que ele é amor. Isso é uma afirmação. Lá em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, outra característica do caráter de Deus: Deus é imutável. Tá? Então, Deus ele é amor, Deus ele é imutável. Eu sei que algumas pessoas pensam, quando leem, né, de forma despretensiosa talvez, ou sem atenção à palavra de Deus, e elas acham que existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. É um Deus, né, carrasco do Antigo Testamento e um Deus bonzinho do Novo Testamento. Mas isso não é verdade, tá? Deus ele é imutável, o caráter dele é único. O que muda são as alianças e as dispensações. Ok? Outro detalhe precisamos entender acerca de Deus. Está escrito lá em Salmos 34:8. Diz o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então nós vemos também uma das características de Deus. Deus é bom. Tá? E bondade e maldade, eles não são conciliáveis, eles são opostos. Outro detalhe acerca de Deus, vamos lá. Apocalipse 6:10 diz o seguinte: clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui está se referindo aos mártires. Não vou entrar nos detalhes escatológicos disso porque não há tempo. Né, mas João viu, né, numa visão que ele teve lá do céu, e diz que abre-se um portal, uma janela ou algo do tipo, e ele vê os mártires, estão lá clamando, né, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas. Então aqui ele está falando, chamando Deus de soberano. Né, então uma das características do nosso Deus é que ele é soberano. E nós vamos ver que a liberdade ou livre-arbítrio do homem, ele não fere em nada a soberania de Deus. Outra característica de Deus, precisamos entender, está lá em Salmos 7, 11 e 14 a 16. Diz assim no 11: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. 14. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. 16. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência.
Então aqui nós vemos que Deus ele é justo juiz. Várias características acerca de Deus que nós vimos aqui, né? Deus ele é amor, Deus ele é imutável, Deus é bom, Deus é soberano e Deus é justo juiz. E aqui já nos dá uma dica, né, nesses salmos aqui, de que o ímpio, né, na sua maldade, na sua iniquidade, na sua malícia, na sua mentira, ele vai se aprofundando a cova. Ele que vai cavando a própria cova, né, e recai sobre ela. A violência que ele mesmo pratica recai sobre si. Então nós vemos que é uma colheita de tudo aquilo que ele está plantando, da iniquidade que ele está plantando. Então nós começamos a observar alguns detalhes que não estão relacionados de alguma forma a Deus, ok? Então nós vimos todas essas características relacionadas a Deus aí, e fica a primeira pergunta aí, né? Então por que o mal existe? Ok, Deus ele é amor, Deus ele é justo juiz, Deus ele é soberano, Deus ele é bom, né? Mas e o mal? Por que o mal existe? Já que Deus é soberano, por que ele não dá fim, não dá cabo logo a tudo isso aí? Por que ele ainda está tolerando, vamos dizer, a maldade da humanidade? Então precisamos entender que aonde se originou o mal não vem de Deus. Deus criou todas as coisas, é fato, mas ele não criou o mal. Precisamos entender aonde esse mal se originou e as características dele até então. Se nós formos lá para Ezequiel 28, do 12 ao 17, no 12 diz o seguinte, e aqui está relacionado ao rei de Tiro, uma profecia, né, de Ezequiel para um rei que viveu, né, contemporâneo ao profeta, mas isso aqui a teologia chama de profecia de dupla referência. Encontramos muito isso na escatologia também. São profecias que são dadas para aquela época, para aquele tempo, mas que ele tem um apontamento, né, seja para algo que passou ou para algo que ainda está por vir. Nesse caso aqui é para algo que já aconteceu. Então ele diz aqui, filho do homem, entoe este cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. E aqui está se referindo, óbvio, a Satanás. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa. Todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Olha a perfeição com que ele foi criado. Sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. 14. E eu o escolhi e o ungi. Isso é, ele foi separado e foi ungido. Como um querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Olha a prosperidade com que ele foi criado. 15. Você era irrepreensível em tudo o que fazia desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em seu coração. Então nós vemos que a maldade surgiu no coração, né, de Satanás. Seu rico comércio o levou à violência. Aqui rico comércio está relacionado à venda de ideias, né? A gente entende que, vamos pensar da seguinte forma, quando a igreja racha, aquilo foi o resultado final, certo? Mas o princípio da divisão daquela igreja começou muito antes, com as sementes de ideias de separação, sementes de ideias, né, de facções. Aquilo começa muito antes no coração, o resultado final. Da mesma forma, vamos dizer assim, é o adultério. Ele se consuma, né, vamos dizer assim, lá na cama. Mas muitas vezes ele inicia muito antes, com pensamentos, com sugestões, né, enamorando lá com o pecado, enfim. E aí depois se consuma. Então, muitas vezes começa lá dentro. Por isso que diz seu rico comércio. Isso é, aquilo que você vendia de ideias, né, o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu. Veja que surgiu no coração dele. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza.
a beleza que Deus criou, né? Não foi nem ele mesmo que criou. Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Então nós vemos aqui que a maldade surgiu no coração desse querubim aqui. Falando ainda e tratando acerca disso, Isaías também fala, lá em Isaías 14, do 12 ao 15. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações? Tu dizias no teu coração, olha só, no coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nós vimos que Deus criou tudo perfeito, né? Deu uma vestimenta com pedras preciosas a ele, o separou, o ungiu, fez irrepreensível tudo. Mas Deus nunca fez ele a imagem e semelhança. Nunca. Isso está proposto para o homem. E isso é o que ele permitiu que viesse ao coração. Serei semelhante ao Altíssimo. Isso não estava, vamos dizer assim, no script da criação de Deus. 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então, nós vemos aqui a origem do mal, de onde de fato se originou o mal. Então, foi no coração desse querubim que Deus havia criado. Obviamente, Deus criou ele com a possibilidade de ele rejeitar a Deus. Ok? E aí, muitas vezes, vem a pergunta, tá, mas por que Jesus é a salvação da humanidade, mas o sacrifício dele na cruz do Calvário não salvou, né, Satanás e os seus anjos, os anjos caídos? A gente vai ver que existe, de fato, uma diferença entre a queda de Lúcifer e dos seus anjos e a queda do homem. Nós vemos que a queda dele foi uma iniciativa própria dele. Ele tomou a iniciativa. Isso surgiu no coração dele. Ele permitiu, né, que isso se levantasse e ele se insurgiu contra o próprio Deus. Mas foi a iniciativa dele próprio, né, e vários anjos que também estavam com ele. Lá em Apocalipse 12, 9, falando ainda acerca dele, Apocalipse 12, 9 diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Está bem especificado quem é essa figura do dragão aí. E diz algo interessante: o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui ele já recebe um título, né? O sedutor de todo o mundo. E nós vemos que desde o princípio da queda da humanidade, o diabo, essa serpente, né, Satanás, estavam em derredor, fazendo o quê? Seduzindo para atrair esse homem para o pecado, né, para atrair ele para a condenação que ele próprio se colocou, desde o princípio. Então a queda do homem está relacionada com uma sedução de Satanás. Mas a queda de Satanás não teve sedução alguma, surgiu no próprio coração dele. Então por isso que nós vemos que o homem, que é a coroa da criação, diante de todas as coisas que Deus criou, né, Deus proveu salvação para ele. Por quê? Porque ele havia sido seduzido, ele havia sido atraído para o pecado. Né? E o que é que Deus fez por meio da morte de Jesus na cruz do Calvário? O atraiu de volta para si. Ok? Por isso que não há redenção para Satanás e os seus anjos, porque isso surgiu no coração dele. O mal surgiu no coração dele, ele tomou a iniciativa disso tudo. Mas para o homem não. A queda veio por meio de uma sedução do diabo, uma sedução de Satanás. Por isso que existiu um resgate, vamos dizer assim, disso tudo que o homem se intrometeu, nessa sedução que ele caiu. Vamos entender algo. Satanás, nessa queda do homem, vamos dizer assim, Deus havia feito o homem, tinha dado domínio, dominar sobre todas as coisas na terra, criou a terra, todas as coisas, para colocar o homem no meio do jardim. Deu acesso a tudo isso, né, crescer e multiplicar. Ele deu ao homem a autoridade de governo sobre toda essa terra, mas o homem caiu e por causa disso, esse governo foi passado para Satanás.
Nós vemos Paulo falar isso aqui lá em 2 Coríntios 4:4, onde ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Paulo chama de o Deus deste século. E esse título veio por meio de quê? Por meio da autoridade que Deus tinha dado ao homem de governar esse mundo. Mas o homem, infelizmente, o cedeu, né, vamos dizer assim, a Satanás. Então nós começamos a observar um detalhe aqui, acerca da queda do próprio Satanás. Diz que ele foi exposto diante dos reis, diante das nações, né? E fala sobre o Deus desse século. E aqui em Mateus 4, do 8 ao 9, na tentação de Jesus, né, aqui nesse capítulo 4, quando Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás, e no final desses 40 dias, né, aí ali especifica, óbvio que ele foi sendo tentado durante todo esse tempo, mas no final especifica algumas das tentações, e uma delas, Mateus 4, 8 ao 9, diz o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto, levou Jesus até lá, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha só, Satanás mostra todos os reinos, os governos do mundo. E aí nós começamos a observar como é que esse tentador, ele age neste mundo, por meio dos governos, por meio dos reis, por meio das autoridades. Por isso que Paulo diz, acima ou antes de qualquer coisa, precisamos orar por nossas autoridades. Porque é a forma que o diabo age, por meio dos governantes. Isso foi uma tentação autêntica, tá? A Bíblia fala, porque se não fosse, Jesus teria desdenhado de Satanás. Mas quando a Bíblia diz que isso foi uma tentação, então é porque, de fato, o diabo, o Deus desse século, né, ele tem realmente governo sobre todos os reinos deste mundo. Ok? Então Jesus, de fato, vamos dizer, desejou isso. Mas a Bíblia fala que ele não pecou. Ele viveu, ele sofreu nessa terra, mas ele não pecou. Então nós vemos que o diabo, na verdade, é um grande sedutor. Né? 2 Coríntios 11, 3 diz: mas receio que, Paulo falando, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então veja, desde o princípio, a serpente enganou Eva, seduziu ela, e ele vem fazendo isso, né? Ele tentou fazer isso com Jesus também. Enfim, essa é a arma dele, a sedução. Ele tenta seduzir. Para quê? Para afastar de Cristo, afastar ele da possibilidade de salvação. Sempre dessa forma, tentando afastar de Deus. Ok? Então nós vimos aqui que o mal surgiu no coração desse anjo. Ok? E ele caiu. Então, o mal não foi criado por Deus. Deus não tem absolutamente nada a ver com o mal, ok? Essa harmonia astral que o povo fala por aí, uma loucura que o povo defende por aí, algumas religiões aí, de que o bem e o mal, há um equilíbrio. Não, nada de equilíbrio entre o bem e o mal. Eles são opostos. Deus é bom e o mal está relacionado ao diabo. É uma frase que a gente conhece muito: Deus é bom e o diabo não presta. É exatamente isso aí, ok? E por que as pessoas vão para o inferno? Vamos lá. Mateus 25, 41. Olha só. Jesus falando. Então, o rei dirá, isso é uma parábola que Jesus está dizendo, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. À sua esquerda, direita, esquerda. Vai prestando atenção em alguns elementos que a Bíblia fala. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja bem, preparado para o diabo e os seus anjos. Ok? O fogo eterno, o inferno, foi criado para o diabo e os seus anjos. Tá? Mas qual é o problema? Isso é o juízo de Deus sobre o mal que surgiu lá no início. Né? Por meio desse querubim aí, decaído. Surgiu com ele. Então, Deus, julgando esse mal, criou o inferno, ou fogo eterno, vamos dizer assim, para jogar Satanás e os seus anjos. Mas qual é o problema? Lá no Éden, a humanidade se abraçou a esse mal. Então, o juízo de Deus
que foi criado por meio do inferno para julgar esse mal, agora iria atingir a humanidade. Então era necessário que houvesse um resgate para que esse juízo sobre o mal não alcançasse a humanidade. Ok? Então, nós vemos aqui que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. E a humanidade está indo para lá, porque foi seduzido por Satanás e decidiu se abraçar, se aliar à rebelião dele. Mas nós vemos que a humanidade não ficou abraçada simplesmente a esse mal. Nós vemos que Jesus, né, foi a provisão de Deus para a humanidade. Ok? Então nós precisamos entender isso. Certa vez um amigo meu que se dizia, né, não sei, faz muito tempo que eu ouvi, mas na época se dizia ateu, ele disse assim: rapaz, eu não acredito nada disso aí que você fala, que você prega, que você vive aí, nada disso eu acredito que isso é verdade. E ele fez uma pergunta interessante para mim. Ele disse assim: e se tudo isso que você fala, tudo isso que você vive, e se isso não for verdade? Se você chegar lá na frente e descobrir que nada disso era verdade? Eu disse a ele: cara, não vou ter perdido nada. Porque a única coisa que a Bíblia me oferece, vamos dizer assim, me perdoe pela única, mas algo que a Bíblia me oferece sempre é preservação. Né? Preservação acerca do pecado, preservação acerca da mentira, né? Preservação acerca do vício, e sempre me preservando dessas coisas. Então, se lá na frente chegasse ao ponto de descobrir que nada disso é verdade, eu não teria perdido absolutamente nada. Agora, se eu passar toda a minha vida acreditando que Deus não existe e Ele de fato existir, eu vou ter perdido somente, e me perdoe pelo somente, a vida eterna. Então, decidir, né, por Deus é uma questão de inteligência. Sabe quando você vem na estrada e você vê uma sinalização lá dizendo: na dúvida, não ultrapasse, porque é uma questão de segurança. Então, assim, e eu falei para ele na época, né? Cara, na dúvida, escolha Cristo. Na dúvida, não ultrapasse. Então, não se arrisque. Escolha Cristo. Então, até na dúvida, é inteligente optar pela fé. Até na dúvida. Hashtag fica a dica. Ele ficou pensativo, não sei o que é que essa semente produziu depois. Mas, enfim, a gente nunca deve perder a oportunidade, né, diante daquilo que está chegando para nós. Então, nós vimos que o mal surgiu em Satanás. Nós vimos que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas a gente sabe que tem muitos ensinos por aí, infelizmente, onde a filosofia começou a entrar, né, e ofuscar, né, vamos dizer assim, a revelação da palavra de Deus. Eu costumo dizer que a filosofia, ela ofusca a revelação. Aquilo que foi revelado, né, aquilo que saiu das sombras, aquilo que era oculto e foi proposto para nós, é para que nós possamos enxergar, para que nós possamos ver. Se você entra num quarto escuro e você acende a luz, aquela luz acesa é para que você enxergue o que está ali. Qual o problema da filosofia? Às vezes começa a conjecturar tanto que passa a não enxergar mais o que está revelado. E esse é o grande problema. E por causa disso, quando a filosofia começou a entrar a fundo e ofuscar a revelação, começaram a ter vários tipos de questionamentos aí, né, e interpretações inadequadas da palavra de Deus, daquilo que foi revelado. Principalmente acerca de soberania e de livre-arbítrio. Porque começaram a dizer assim: se Deus é soberano, ora, então ele controla todas as coisas. Afinal de contas, ele é soberano. Porque se o homem tiver algum livre-arbítrio, então Deus não é soberano. Olha, não é bem por aí, né? E acerca disso, eu queria indicar para você esse livro aqui, Soberania ou Livre-Arbítrio? O título do livro é uma pergunta, na verdade. Né? Soberania ou Livre-Arbítrio? Do pastor e professor das nossas escolas, Marcos Honório Júnior. Tá? É um livro excelente acerca desse assunto. Se você quiser dar uma lida e entender melhor acerca daquilo que está revelado nas Escrituras, quebrando um pouquinho aí a falácia acerca disso. Obviamente, são discussões teológicas de séculos da história da igreja, e a gente não vai ter condições, óbvio, de esgotá-lo aqui, mas eu queria falar um pouquinho acerca disso. Ok? Certa vez perguntaram a um apologeta americano,
ele estava diante de uma plateia numa universidade, começaram a fazer perguntas, e a universidade é onde a filosofia é muito forte, lá dentro, e fizeram a seguinte pergunta a ele: olha, na Segunda Guerra Mundial, nós vemos vários generais, vários soldados lá de Hitler atirando, né, nas pessoas, em judeus, em inocentes lá. E a pergunta dele é: se Deus é bom e se Deus é soberano, por que ele não segurou o gatilho daqueles soldados que estavam atirando nos judeus? E bem interessante mesmo, realmente, essa pergunta, né? Ora, Deus é soberano. Por que ele estava perguntando isso? Porque no entendimento dele, soberania diz respeito a controle. Se eu sou soberano, então eu, vamos dizer assim, controlo tudo. Mas a gente precisa entender que Deus nos criou como agentes morais livres. O que é um agente? Um agente é aquele que age, é aquele que faz alguma coisa. Deus não nos criou robôs. Deus não controla cada passo nosso. Ok? Na verdade, a árvore do conhecimento do bem e do mal que nós vemos lá no Éden, ele é uma prova de que nós não somos robôs. Deus colocou lá a possibilidade do homem pecar. Por que ele fez isso? Porque ele quis. A Bíblia diz que ele criou todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o conselho da sua vontade. Ele quis criar assim. Ora, ele não é soberano, então ele simplesmente quis criar o homem de forma que o homem fosse livre, tanto para adorá-lo, como o homem fosse livre para rejeitá-lo. Ele é soberano. Afinal de contas, ele quis criar assim. Ok? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a prova. Porque se o homem não tivesse possibilidade de escolha, como ele ia saber se adorava a Deus? Porque aquela adoração era autêntica? Ou porque Deus estava fazendo com que ele adorasse? Isso é uma tirania, né? Eu estou adorando porque eu sou obrigado a fazer. Não, a adoração só é verdadeira se ela for autêntica, se ela for do coração. Olha só, Deuteronômio 30, 19 e 20. Diz o seguinte, Deus falando: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele dá a dica, né? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Como? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui é Deus falando: eis que te propus. Por que ele propôs isso? Porque ele quis. 2 caminhos: morte e vida, bênção e maldição. Só há 2 caminhos. Nós vemos, quando nós começamos a ler as Escrituras, que no final, gente, só há 2 caminhos: ou a morte, ou a vida, ou a bênção, ou a maldição. Pronto, só há 2 caminhos. Não tem um meio termo, não. E ele diz: eu estou te sinalizando, estou te avisando, o melhor entre esses 2 caminhos é a vida. Escolhe, pois. Escolhe, pois. Ora, se o homem não tivesse escolha, para que Deus iria dizer: escolhe aquilo que eu estou te propondo? Eu estou te propondo 2 caminhos. Escolhe. Isso fica claro, gente. Isso é o que está revelado. Revelação é clareza. Então, eu particularmente tenho dificuldade de entender por que esse povo filosofa tanto e não consegue enxergar aquilo que está claro nas Escrituras. E veja só, o finalzinho aqui ele diz que sob juramento prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu sei que nós vemos essa expressão várias vezes na Bíblia. Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, né? E aí fica parecendo que Deus tem um compromisso com o homem, ou faz aliança com o homem. Mas precisamos entender algo. O compromisso de Deus não é com homem algum. O compromisso de Deus é com a sua palavra, com o seu propósito e com a sua vontade. Sempre o compromisso de Deus está relacionado à sua palavra, ao seu propósito e à sua vontade. Mesmo que ele faça alianças com o homem, mas ele faz alianças por causa do propósito, por causa da sua vontade, por causa da palavra que ele empenhou e da palavra que ele deu. Sempre. Jesus, quando veio à terra, ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ok? Então, o compromisso de Deus sempre é com a sua vontade, o seu propósito e a sua palavra. E precisamos entender que, na soberania,
de Deus, quando ele criou todas as coisas, porque eu já vi algumas pessoas falarem, é porque Deus criou o homem para ser adorado. Né? E de fato a Bíblia fala que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Mas será que Deus tem necessidade de alguma coisa? Será que Deus estava lá no céu assim, monótono, e ele disse assim, rapaz, vou me tirar dessa própria monotonia aqui, vou criar todas as coisas e vou criar o homem para me adorar, porque eu tenho necessidade de ser adorado. Não. Deus, ele é perfeito na sua soberania. Ele não tem necessidade de absolutamente de nada. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele criou foi porque ele quis. Ok? Lá em Atos 17, 24, 25 e 31, Paulo, diante do Areópago, lá diante dos filósofos, dos pensadores na época, vamos dizer assim, ele fala algo interessante. Ele diz, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, nele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha que maravilha. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa de nada. Deus não tem necessidade de nada. Tudo aquilo que ele fez foi porque ele quis. Ele quis fazer dessa forma. Ok? Ele não tem necessidade da nossa adoração. Ele nos fez para adorá-lo, mas não é porque ele tenha falta ou necessidade de nada, não. E é interessante que aqui diz que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Eu sei que a igreja, o santuário é algo maravilhoso, né? Deve estar ali para o nosso conforto, para a nossa reunião. Né? Precisamos estar reunidos, aquele que se isola insurge-se contra a própria sabedoria, como diz lá em Provérbios. Então, de fato, esse é o nosso local de culto. Este é o nosso ambiente onde a gente está junto, onde a gente se relaciona, a gente ama uns aos outros, onde a gente serve ao Senhor, onde a gente serve uns aos outros, onde a gente considera uns aos outros. É isso que a palavra fala. Mas Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Onde é que ele habita? Qual é o santuário que ele habita? O templo do Espírito Santo. É um santuário feito pelo próprio Deus. Ok? Só para que a gente entenda isso aqui. 31. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Deus decidiu julgar esse mundo, né, com justiça por meio de um varão que ele destinou. Quem é esse varão? Jesus Cristo, que venceu a morte, né, ressuscitando diante de todos dentre os mortos. Então Jesus venceu a morte e nós sabemos que a morte é o salário do pecado. Mas Jesus venceu a morte. E porque ele venceu a morte, ele agora está com um passaporte estendido para cada um de nós. Como dizem em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. E aí, a nossa parte, nós vamos entender mais na frente, que é apenas aceitar. Ok? Então, Deus criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Então, que fique claro, nós não precisamos pregar versículos da Bíblia nas pétalas das rosas para que elas glorifiquem a Deus. A própria criação glorifica a Deus. Ok? A gente não precisa enfeitar a cruz de Cristo. A própria obra da redenção glorifica a Deus. Romanos 11, do 34 ao 36, diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então aqui vemos, ninguém instruiu a Deus para que ele criasse as coisas. Né? Quem deu a Deus primeiro para que ele pudesse fazer todas as coisas e dissesse, agora eu vou lhe restituir? Ninguém. Tudo que Deus fez foi por livre iniciativa. E eu sei que, né, uma definição de graça que nós comumente ouvimos, né, graça é favor imerecido. Nós ouvimos isso sempre. Mas uma das definições de graça é a livre iniciativa de Deus. Deus sempre tomou a iniciativa para criar todas as coisas. Deus tomou a iniciativa. O homem cai, ele provê Jesus Cristo. Por quê? Porque ele tomou a iniciativa. Sempre a graça de Deus nos alcançando está relacionada à sua iniciativa com relação ao homem. Por quê? Porque ele quis. Então, a graça de Deus para o homem sempre diz respeito à sua iniciativa. Então, a escolha do homem, gente, não fere em nada. A capacidade de escolha do homem não fere em nada a soberania de Deus. Vamos pensar o seguinte. Na minha casa eu sou o soberano sobre, vamos lá, minhas filhas, vamos dizer assim.
eu governo sobre a minha casa e sobre elas. Mas isso implica dizer que eu controlo cada passo que elas dão? Não, de forma alguma. Então, elas terem liberdade de atuação dentro da minha casa não fere em nada a minha soberania, contanto que elas hajam, né, dentro da liberdade que elas têm, de acordo com as minhas regras, as regras do soberano da casa. Então, eu não controlo cada passo, mas a liberdade delas está condicionada às regras que eu mesmo estabeleci. O mesmo princípio funciona com Deus. Tá? A soberania de Deus não é para controlar cada passo do ser humano. A soberania dele é para governar sobre todas as coisas, dando liberdade ao homem para que o homem possa agir de acordo com as regras que ele mesmo estabeleceu. Por isso, na Antiga Aliança, ele deu uma lei. Para quê? Para revelar para o homem que por meio de suas próprias obras ele não conseguiria se salvar. Ele precisava de um Redentor, que é Jesus Cristo. Ok? Lá em Gálatas mostra bem isso, bem forte e fundamentado. Então, qual é o limite da soberania de Deus, já que Deus é soberano? Até onde vai a soberania de Deus? E alguém poderia dizer, que absurdo, como assim? Limite de soberania? Porque a soberania ela é ilimitada. Como assim? Como é que Deus, soberano sobre todas as coisas, pode se limitar? Que heresia e que absurdo é esse? Você acha mesmo? Você acha mesmo que isso é um absurdo? E o que você já ouviu falar sobre Jesus Cristo? O Deus que se fez homem, que se esvaziou. Jesus Cristo, o Deus se limitou por meio de Jesus Cristo. Ele abriu mão da sua glória. Nós precisamos entender esses detalhes. Efésios 2, 4, 7. Eu quero que você abra comigo lá. Efésios 2, 4, 7. Diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça em bondade para conosco. Por meio de quem? Jesus Cristo. Então essa é a chave. A salvação é pela graça, não é um decreto divino. Deus estabelece, controlando os passos do homem, dizendo, esse vai ser salvo, esse vai para o inferno, esse vai ser salvo e esse vai para o inferno. O decreto de Deus está em Jesus Cristo. A salvação está em Jesus Cristo. A soberania dele, por decretar algo, está relacionado a Jesus. E de fato Jesus amou a todos. Não tem essa história de Deus escolhe, Jesus morreu por alguns, redenção particular, como alguns falam para isso. É falácia. Isso não está na palavra, não. João 3,16 ao 19 diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Morreu por quem? Todo o mundo. Amou ao mundo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque se abraçou ao pecado, se abraçou à rebelião de Satanás. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está aí. É uma decisão, uma escolha dos homens. Deus providenciou a luz, eles rejeitaram. Amaram mais as trevas do que a luz. Ok? Agora, Deus morreu por todos? Morreu. Enviou Jesus para morrer por todos? Sim. Mas por causa disso, todos vão aceitar ele? Não. Porque vai depender do livre-arbítrio de cada um. Veja como é interessante Mateus 23, 37. Jesus, diante lá de Jerusalém, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis, Jesus, a expressão exata de Deus, ok? Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os pintinhos,
né, debaixo das asas. Vós não quisestes. Eis que eu te proponho a morte, a vida, a bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. E aqui Jesus fala, naquela época, para os judeus: vós não quisestes. Eu quis reunir vocês, mas é vocês que não quiseram. Olha que maravilha. Então Deus respeita a liberdade. Por quê? Porque ele fez um homem assim. É simples. Na soberania dele, ele quis que fosse assim. Ele criou todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o conselho da sua vontade. Ele criou 2 caminhos: morte e a vida, bênção e maldição. Vida eterna, perdição eterna. E ele disse ao homem: escolha. Você escolha. Ora, se tudo é um decreto divino, para que os profetas? No Antigo Testamento falando, trazendo a mensagem de Deus sempre. Instruções de Deus, revelações. Para que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Se tudo é um decreto divino, gente. Para que galardão? Se é Deus quem controla cada passo do homem. Se o homem não tem autonomia, vamos dizer assim, nem liberdade para agir, para que galardão? Para que juízo? Se o que o homem faz é porque Deus controla ele. Se aquilo que ele faz de certo é porque ele faz, para que galardão? Se aquilo de errado que ele faz é porque Deus quer que ele faça, para que juízo? Não faz sentido. Para que Deus exigir de nós bondade e santidade? Se ele decreta a maldade e o pecado? Para quê? Ou nós cremos na revelação das Escrituras, ou tudo isso que nós estudamos de Gênesis e Apocalipse, toda a história da humanidade, não passa de teatro. Por isso que eu costumo dizer, a filosofia ofusca a revelação das Escrituras. Cuidado com filosofia, cuidado. Filosofia humana, filosofia diabólica, cuidado com isso. Ok? O que Deus propôs para nós está revelado nas Escrituras. E aquilo que está revelado é para ser visto, não é para filosofar em cima daquilo. Já está revelado. É apenas para nós vermos, ok? Vamos entender algo. Eu já estou caminhando para o final, ok? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o tribunal do júri. Eu já participei de alguns tribunais como jurado. Talvez você já tenha participado como advogado, promotor, juiz, quem sabe, ou réu, não sei. Ou você já tenha assistido em filmes. Todo aquele cenário lá. Nós vemos que existe um réu que está lá sendo acusado. Existe a acusação, que é o promotor de justiça lá. Existe o conselho de sentença, são 7 jurados que são escolhidos, né, dentre pessoas da comunidade para julgar, que são os juízes de fato, né? Existe o juiz que preside aquela sessão. Existe um sigilo nas votações, porque cada um vai votar em secreto. Eles recebem no final, né, das réplicas e tréplicas, né, de tudo aquilo que acontece ali na sessão, na audiência. No final, o réu é retirado, as pessoas que estão lá, e os jurados vão votar. E ele recebe uma cédulazinha para dizer sim ou não. Simples assim. Passa uma urna e ele vai escolhendo entre aquelas cédulas se o réu é culpado, se é inocente, acerca das qualificadoras, né, se foi um crime qualificado ou não, enfim. E existe algo chamado a soberania do veredito, que está na Constituição Federal, que diz respeito aos jurados. Então, o que acontece? Uma das perguntas, salvo me engano, a segunda pergunta, é logo no início, antes de todas as demais, diz assim, para os jurados: você absolve o réu? O réu, ele pode ser confesso, pode ter cometido o maior crime que você puder imaginar aí contra a humanidade, mas sempre é dado ao júri, né, a possibilidade de responder essa pergunta. Você absolve o réu? Porque independente do crime que o réu cometeu, mesmo que ele seja confesso, mesmo que todas as provas apontem para ele, se o júri decidir, tá? Em maioria, o júri decidir que ele é inocente, meu amigo, não tem juiz no mundo que coloque ele na cadeia, não. O juiz vai ter que emitir lá na hora o alvará de soltura. Quem decide é o jurado. É uma soberania no veredito. O que o jurado disser está dito. O juiz tem que dar a sentença de acordo com a escolha dos jurados. Ok? É assim que funciona. Agora vamos entender essa soberania do veredito. Se nós entendemos que Deus, na sua soberania, fez o homem assim,
e ele colocou dois caminhos para que o homem escolha. Então ele colocou dentro do homem uma partícula da sua própria soberania. Para quê? Para que o homem decida sim por Cristo ou não por Cristo. E a decisão dele, o justo juiz vai proferir a sentença. Seja para condená-lo ou seja para soltá-lo. Seja para libertá-lo. Da mesma forma que um conselho de sentença de 7 jurados tem poder sobre o réu para decidir o caminho dele, se absolve ou não, da mesma forma nós, na nossa votação, vamos dizer assim, né? O sigilo das votações, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É no coração que a gente se examina. Julgue-se o homem a si mesmo. É a gente que julga a nossa própria vida. Uma partícula da soberania de Deus para decidir o nosso destino. Está dentro de cada um de nós. Por quê? Porque Deus quis assim. Ele nos deu. E como justo juiz, ele está esperando a nossa decisão. Somos nós quem decidimos o nosso futuro. Ele estabeleceu, só há 2 caminhos. Nós é que decidimos, assim como o jurado. Nós é que julgamos a nossa própria vida. E isso não é nenhum absurdo, não. Ok? Olha só, Filipenses 2, falando acerca do soberano. Filipenses 2, 6-11 diz assim: embora sendo Deus, falando sobre Jesus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a um lugar mais de alta honra e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aqui que o soberano se limitou por meio de Jesus Cristo. Ele se esvaziou de si mesmo. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. Por quê? Por causa de mim e por causa de você. Nós olhamos no Antigo Testamento, né, Moisés? Deus se apresentou para ele numa sarça. Estava se queimando em chamas ali. O natural é o quê, gente? Uma sarça queimando em chamas, ela vai o quê? Se consumir. O que é que Deus estava mostrando para Moisés? Ei, eu coloquei um restritor e um limitador aqui. Para que a minha presença não consuma essa sarça. O que é isso? A graça de Deus. A Bíblia diz, Lamentações 3:22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Né? Lá em Hebreus 12:29 diz assim, que Deus ele é fogo consumidor. Olha só. Então, nós precisamos entender que Deus, diante da sua soberania, do seu poder, ele colocou um restritor para que a sua presença, a sua bondade, a sua santidade não consumisse o homem. Qual é esse restritor? A graça dele, protegendo, até que nós pudéssemos escolher por Jesus Cristo. Isso responde à pergunta, talvez você esteja perguntando, por que Deus é tão tolerante com todo o mal que acontece? Ele é soberano, Senhor de todas as coisas. Por que ele tolera tudo isso? Por que ele está tolerando? Por que ele não julga logo isso? Por que ele não acaba com o sofrimento da humanidade logo? Todo o mal que assola a humanidade. Nós vemos lá em Apocalipse 2:20, falando sobre uma mulher malvada, figura de uma mulher malvada lá, né, sobre a igreja de Tiatira. Ele diz assim, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha o 21 que ele diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eu dei tempo. Essa mulher malvada. Eu dei tempo para que ela se arrependa. O que é que Deus está fazendo diante de todo esse mal que assola a humanidade? Ele está dando tempo para que as pessoas possam escolher por ele. Apocalipse 3:20, a igreja apóstata de Laodiceia. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele e ele comigo. A igreja apóstata deixou Jesus do lado de fora. Jesus está lá batendo. Eis que estou à porta e bato. Sempre batendo. Eis que estou à porta e bato. Então, vamos dizer assim, esta paciência de Deus é porque Ele está dando tempo para o arrependimento, por causa da misericórdia dEle, porque o mal será consumido por causa da presença de Deus, porque Ele é o justo juiz, o Senhor de toda a terra. E para concluir, em Romanos 12, do 9 ao 21, ele diz, instruções para nós, tá?
o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal. Deus está falando, detestai o mal. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com o mal. Como eu detesto o mal? Apegando-vos ao bem, porque Deus é bom. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo a Deus. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito: a mim, ao Senhor, pertence a vingança, e eu é que retribuirei. Ele não está alheio a isso, né? Ele vai retribuir, ok? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso são instruções do Senhor para nós. Então nós vimos aonde o mal surgiu, né? Nós vimos que Deus ele é soberano e na sua soberania ele propôs dois caminhos ao homem e ele disse escolha, e o homem é soberano para escolher o seu destino. E Deus, como justo juiz, assim como no tribunal, ele vai seguir a soberania do veredito. O que for dito, ele vai seguir. Se você decidir por Jesus, você será salvo. Você será retirado dali, salvo-conduto, vamos dizer. Mas se você rejeitar, se você disser não a Jesus Cristo, você já está condenado. Ok? Então, só para que a gente entenda todos esses detalhes. Então, Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que nós tivemos de aprender de você, de entendermos o teu grandioso amor, de entendermos que você não colocou fim a tudo, porque você está esperando, né, ainda o arrependimento, porque o evangelho está sendo pregado, a revelação da palavra está chegando, o passaporte para a eternidade está sendo oferecido, esse passaporte que foi pago por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Pai. Nós queremos entender isso, nós queremos receber, nós queremos aceitar, dizer sim ao bem. Nós queremos dizer sim a Jesus Cristo. Nós queremos nos apartar do mal, apegando-nos ao bem. Nós queremos viver para você, porque toda honra é tua, toda a glória pertence a ti. E nós te louvamos e te agradecemos por esta graça que você manifestou para cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, dando continuidade, já estamos encerrando, né? Eu queria falar sobre os nossos dízimos e ofertas. Queremos te dar, na verdade, essa oportunidade, né, de você dizimar, de você ofertar. Então, já que o culto é online, como é que eu posso fazer isso? Você pode fazer por meio do Pix. O Pix é o CNPJ da nossa igreja. Então, se você ama a obra do Senhor e você reconhece que tudo que chegou, né, em suas mãos foi por causa dele, porque ele é quem dá a vida, ele é quem dá a respiração e tudo mais, como Paulo falou lá no Areópago. Então, ele é que faz chegar todas as coisas, porque ele é dono do ouro e da prata. Então, nós só estamos devolvendo a ele, assim como Davi falou. Então, se você deseja fazer isso agora, esta é a oportunidade. O número do Pix está aí na tela e você pode fazer, né, vamos dizer assim, o seu dízimo e a sua oferta. Ok? Eu queria orar sobre isso. Pai, nós te rendemos graças por cada um, né, que tem o coração, né, disposto em você, voluntário em ti, para fazer chegar na tua obra tudo aquilo que você tem feito chegar nas mãos de cada um deles. Nós declaramos as tuas bênçãos, Pai, sobre as finanças do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro portas abertas, promoções de emprego chegando, empregos chegando para aqueles que estão buscando e procurando, ideias vindo para aqueles, né, que estão à frente de empresas, que estão à frente de trabalhos, que são donos do seu próprio negócio. O teu favor sobre eles, Pai, a tua liberalidade, as janelas do céu sendo abertas
sobre o teu povo. Assim eu declaro e assim eu creio em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Então, queria te convidar para o culto da noite, logo mais, às 18 horas, estaremos tendo o nosso culto de celebração. Se você puder chegar antes, meia hora antes, já vamos começar a orar, preparar todo o ambiente para que você se envolva com isso. Tá? Então, muito obrigado pela sua participação. Logo mais nos veremos à noite no culto. Então, Deus abençoe, né? Seja abençoado na prática desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, gente.